após o início de reuniões do presidente Jair Bolsonaro com chefes de Estado na cúpula do G20, Paulo Guedes, ministro da Economia, concedeu uma entrevista achurando as principais temáticas em debate e salientando o destaque do Brasil no que concerne à recuperação econômica e à preservação do meio ambiente. O ministro encetou: o Brasil está se recuperando a 5,4%. Está se recuperando a uma velocidade maior que os países avançados. Eles estão preocupados com a crise de energia, com a desorganização das cadeias produtivas e com o choque da pandemia. Isso empurrou a inflação para cima no mundo inteiro. Ademais, Guedes analisou a recuperação apresentada pelo país. O Brasil tem uma ruptura menor do que os países avançados, porque o Brasil, que era uma maldição, acabou virando uma dádiva durante a pandemia. As economias mais avançadas estavam com suas cadeias produtivas muito integradas. Como o Brasil ficou fora dessa integração durante 30 anos, o que era um defeito acabou sendo uma virtude. Não desorganizou tanto a nossa cadeia produtiva. No ensejo, Guedes rebateu ataques realizados ao Brasil no âmbito da preservação do meio ambiente. O Brasil é um dos menores poluidores. O Brasil emite 1,7% do fluxo anual de poluição. A China emite 30%, os norte-americanos emitem 15%, a Europa 14%. O Brasil não deveria ser tão criticado, pois é responsável por um nível de poluição bem menor que os países avançados. Sob o ponto de vista de preservação dos recursos naturais, o Brasil tem 66% da natureza, da mesma forma que quando o Brasil foi descoberto. A agricultura usa 10%, temos leis severas e avançadas. Mesmo quem vive da agricultura preserva bastante os recursos naturais. Se o Brasil preservou a natureza, ele tem de receber por isso. A Folha Política mostra há quase 10 anos fatos da política brasileira que incluem atos, pronunciamentos, eventos e declarações de membros dos 3 poderes, inclusive do atual presidente da República eleito democraticamente pela maioria da população. Antes de sua eleição, a Folha Política mostrou atos dos presidentes anteriores e, da mesma forma, pretende continuar mostrando os atos dos próximos presidentes, assim como a cobertura completa de fatos de relevância nacional no âmbito da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Assembleias Legislativas Estaduais, das câmaras municipais, do STF e de outros tribunais. Contudo, atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, que decidiu inviabilizar o funcionamento de sites e canais conservadores, privando-os dos meios de sobrevivência. O confisco de renda atinge todos os vídeos produzidos pelo canal, independente do conteúdo. Essa decisão recebeu apoio e aplauso do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, presidente do TSE, e se soma a outras medidas já tomadas contra o canal, como a apreensão de todos os equipamentos promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor pelo Pix utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, a opção de transferência bancária para a conta da Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Entrevista com o ministro Paulo Guedes. Hoje tivemos a abertura da cúpula de líderes do G20. O que são as contribuições que o Brasil pode trazer para fechar um relatório de consenso entre as grandes nações do mundo? Bom, estão todos muito preocupados. Primeiro com a distribuição das vacinas, porque alguns países tiveram mais sucesso em vacinação da população e o Brasil é um desses países, conseguiram avançar bastante na vacinação. E há regiões, por exemplo, na África, foi uma das principais preocupações, em que a vacinação não andou. 0,4% da população foi vacinada. Quer dizer, nem 1% da população vacinada. Então existe uma preocupação muito grande, primeiro com esse aspecto
de acesso à vacina. A segunda grande preocupação dessa cúpula de líderes é também com a recuperação econômica. A expectativa deles era até que o mundo se recuperasse a uma taxa mais rápida. Eles reviram de 6% para 5%. Agora o Brasil está se recuperando a 5,4%. O Brasil está se recuperando a uma velocidade maior do que os países avançados. E eles estão preocupados também porque a crise da energia, por um lado, a desorganização do mercado de energia e a desorganização das cadeias produtivas, também com o choque da pandemia, isso empurrou muito a inflação para cima, no mundo inteiro. Então existe essa preocupação também. De novo, eu acho que o Brasil tem uma ruptura menor do que os países avançados, porque o Brasil, o que era, na verdade, uma maldição, acabou virando uma dádiva durante a pandemia, porque as economias mais avançadas estavam todas integradas, suas cadeias produtivas muito integradas. E como o Brasil ficou um pouco fora dessa integração nos últimos 30 anos, o que era um defeito acabou sendo uma virtude, não desorganizou tanto a nossa cadeia produtiva como desorganizou a deles. Então essas eram as duas principais preocupações. Aí eles também estão muito preocupados com a questão de mudança climática. Essa foi a terceira consideração também bastante abordada, e a necessidade justamente que todos tenham uma colaboração. E aí desembocamos então nessa reunião da OCDE, onde estávamos conversando justamente do lado do Brasil. O Brasil quer ter acesso à OCDE. Nós queremos ser membros do clube, não é? Nós somos uma das maiores economias do mundo. Eles pedem a nossa cooperação para fazer o acordo de tributação global que nós fizemos. Eles pedem a nossa colaboração para entrarmos no problema de mudanças climáticas. E nós, por outro lado, queremos ter acesso ao clube para discutir justamente os problemas mais importantes da economia mundial. O secretário-geral da OCDE, Matthias Cormann, é um amigo do Brasil. Ele está formulando uma estrutura com dois pilares. Uma que é o olhar dos países avançados, que é baseado em fluxo anual de poluição. Então, o Brasil é um dos menores poluidores. O Brasil emite 1,7% do fluxo anual de poluição. A China, por exemplo, emite 30%. Os norte-americanos emitem 15%. A Europa emite 14%. Então, o Brasil, desse ponto de vista, com esse olhar, não devia ser tão criticado, porque ele é responsável por um nível de poluição bem menor do que os países avançados. Por outro lado, do ponto de vista de preservação de recursos naturais, o Brasil é um dos países que tem mais recursos preservados. Nós temos aí menos de 10%, 66% da natureza, da mesma forma que quando o Brasil foi descoberto. A nossa agricultura usa menos de 10%, efetivamente, porque mesmo os agricultores têm, devido às leis ambientais, o Brasil tem leis ambientais bastante severas e avançadas, mesmo quem vive de agricultura preserva bastante dos recursos naturais. Então eu acho que o secretário-geral da OCDE vai nos ajudar nessa tentativa de acesso ao Brasil. Das 247 requisitos para a entrada na OCDE, o Brasil já satisfez 100 e aplicou para mais 60. Então, mais da metade nós já atendemos, nós estamos na fila, devemos ser possivelmente o primeiro a ter acesso, assim que eles abrirem a fila. E por outro lado, o Brasil vai se engajar na agenda de mudanças climáticas, tendo também esse olhar especial que nos permita receber por pagamento de serviços ambientais. Se o Brasil preservou a natureza, ele tem que receber pela preservação dos serviços ambientais, que é um olhar interessante para os países que preservaram os seus recursos naturais e que o secretário-geral Matthias Cormann está muito atento. Então nós achamos que eles vão contribuir bastante e nós também vamos poder trabalhar juntos. Muito brevemente. Tá bom. Obrigado.
Obrigado. A agenda de amanhã já tem?